Olá, meus amados irmãos. Que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amados, compartilhe essa mensagem com seus amigos, inscreva-se em nosso canal e não esqueça de ativar o sininho. Deixe o seu like e faça o seu comentário. Bem, queridos, hoje eu quero compartilhar com vocês uma mensagem sobre 3 princípios para ser recompensado. Amados, a recompensa é o galardão com que se mostra reconhecimento por uma boa ação. É aquilo que se concede como compensação, retribuição ou prêmio. E a base da minha mensagem está escrito no livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 8. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. O primeiro princípio é a obediência. E vamos observar no nosso Senhor Jesus Cristo, que nos deu o maior exemplo de obediência. Amados, a obediência é classificado como uma das virtudes que se define como um comportamento pelo qual uma pessoa aceita as ordens dadas por outro. Mas para obedecer é necessário ser humilde, pois uma pessoa orgulhosa e soberba jamais será obediente, pois sua mente e ambição está voltada para si mesma. Precisamos entender que a obediência é um princípio que jamais deve ser eliminado de nossas vidas. Assim sendo, devemos assumir como prioridade. Portanto, o maior requisito para ser obediente é ser humilde. A humildade é aceitar a superioridade de Deus sobre nossas vidas, abrir mão do nosso egoísmo e esvaziar-se de toda ostentação. E Jesus nos deixou esse grande exemplo, como diz a sua palavra. E sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Filipenses capítulo 2, versículos 6 e 7. Precisamos entender que Jesus não só tinha a aparência de homem, mas na realidade se converteu em homem de carne e sangue, para identificar-nos com os nossos pecados, despojando-se de seus direitos majestosos, de suas prerrogativas, posição e etc. Apesar de ser Deus, por obediência, Jesus converteu-se em homem para cumprir o plano divino da salvação aos que creem no seu Evangelho. Assim diz a sua palavra. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Marcos 16, 16. Amados, Jesus morreu na cruz por nossos pecados para reconciliar-nos com Deus e para que não tivéssemos que enfrentar o julgamento e a morte eterna. Assim diz a sua palavra. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Efésios capítulo 2, versículo 16. Portanto, por meio da cruz, temos o perdão dos nossos pecados, a paz com Deus, a vida eterna, acesso ao Pai e somos membros da família de Deus. E o resultado da obediência do Senhor foi uma grande recompensa, como está escrito em sua palavra. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses capítulo 2, versículo 9 a 11. Amados, por causa de sua obediência, Deus Pai o recompensou. Jesus foi glorificado e levado à sua posição de origem à destra do Pai, de onde reinará para sempre como Rei, Senhor
e juiz. Então, queridos, o que podemos fazer a não ser adorar o Senhor e consagrar nossas vidas em dedicação ao serviço do seu reino? Assim diz a sua palavra. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Todavia, muitos, ao invés de obedecer com temor e tremor, são egoístas, orgulhosos, cheios de maldades, reclamando sempre de seus direitos. Pensam que podem fazer de tudo nesta vida sem que haja prestação de conta. Pensam que podem gastar todo o dinheiro que ganham consigo mesmo, porque para isso trabalham. Pensam também que têm o direito de usar seus corpos à prostituição e viver na lascívia. Mas, como crentes, devemos ter uma atitude diferente, que nos permita pôr os nossos direitos de lado, pelo bem de nossa própria salvação, do nosso serviço na obra de Deus e daqueles que ainda hão de ser salvos. Se dissermos que seguimos a Cristo, também devemos viver como Ele viveu. Assim diz a sua palavra. Aquele que diz que está nele, também deve andar como Ele andou. 1 João, capítulo 2, versículo 3. Amados, Jesus deixou um grande exemplo de obediência para nós, sendo assim glorificado e elevado pelo Pai à mais alta posição, nos céus, na terra e debaixo da terra. Portanto, devemos desenvolver uma atitude humilde para obedecer, mesmo não sendo reconhecido por nosso empenho, mas crendo que Deus nos recompensará por nossa obediência a Ele e a sua palavra. Agora vamos refletir no segundo princípio. O segundo princípio para a recompensa é a santificação. Assim diz a palavra do Senhor. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15. Amados, a santificação no hebraico significa kadosh e no grego, agios. As duas palavras trazem o pensamento fundamental de separação, dedicação, consagração a Deus. Existem também a ideia de uma transformação interna, que gradualmente resulta em pureza, retidão e moral, que expressa uma vida externa de bondade e piedade. Portanto, devemos avançar na santificação, tendo cuidado com o pecado, se dedicando a Deus com uma vida consagrada, pura e reta. Amados, Deus quer uma igreja pura, como uma noiva virgem gloriosa esperando a vinda do noivo. Portanto, não podemos ser uma igreja incorrigível e indiferente pela falta de compromisso, egoísmo, pecado ou iniquidade entre nós. Devemos estar preparados para o arrebatamento, pois estamos vivendo num tempo tão difícil como nunca houve na história da igreja. Pois o Espírito Santo nos adverte a confrontar o pecado em nossas próprias vidas para evitar o julgamento de Deus. Assim diz a sua palavra. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que desobedecem ao Evangelho de Deus? 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17. Amados, isso é muito sério. Se queremos evitar o julgamento de Deus sobre nós, precisamos imediatamente retornar à santidade e confessar até os pequenos pecados escondidos no coração, porque Deus é infinitamente santo. Davi tinha esse discernimento, essa percepção. Se eu no coração contemplara o pecado, o Senhor não me teria ouvido. Salmos 66, 18. Amados, Deus deseja nos abençoar e manifestar o seu poder
mas os pecados escondidos no coração bloqueiam a resposta das orações. Talvez você necessita de arrependimento profundo em sua vida. Queridos, o pecado cancela a recompensa, impede as bênçãos e o mover de Deus em nossa vida, enquanto que a santidade atrai a sua presença e resulta em recompensa. Assim diz a sua palavra. Sabendo que recebereis do Senhor a recompensa da herança, é a Cristo, o Senhor, que serves. Colossenses capítulo 3, versículo 24. Portanto, meus amados irmãos, tenham esse discernimento acerca do Senhor Jesus Cristo. Atraia a presença dele, sendo santo ao Senhor. Agora vamos refletir no terceiro princípio para a recompensa. O terceiro princípio para a recompensa é a fidelidade. Assim diz a palavra do Senhor. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. O que anda em caminho reto, esse me servirá. Salmos capítulo 101, versículo 6. Fidelidade é o termo com origem no latim fidelis, que significa uma atitude de quem é fiel, de quem tem compromisso com aquilo que assume. É uma característica daquele que é leal, confiável, honesto e verdadeiro. Deus procura crentes fiéis que cumpram suas obrigações e compromissos que foram assumidos perante Ele e a sua igreja, cujos hábitos, comportamentos e atitude permaneçam em fidelidade diante dele e dos homens. Um crente fiel a Deus é sincero, fidedigno, íntegro, confiável, sempre crescerá na fé e certamente será recompensado. Assim diz a palavra do Senhor. Disse-lhe o seu Senhor: bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mateus capítulo 25, versículo 23. Amados, se queremos ser recompensados por Deus, precisamos praticar os princípios de sua palavra. Portanto, vamos orar ao Senhor. Pai querido, muito obrigado pela tua palavra, que ela possa encontrar lugar em nosso coração e permanecê-la. Ó Senhor, eu creio que teus princípios foram criados com o propósito de nos abençoar. Portanto, dai-nos graça e ajuda-nos a praticá-los, pois creio que é a tua vontade para o teu povo, Senhor. Pai, eu oro também por essa pessoa que necessita de uma bênção, de uma porta aberta, de uma resposta financeira, de uma cura, Pai, em seu corpo físico, ou em sua alma, ou na vida espiritual. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, eu declaro sobre essa pessoa portas abertas, bênçãos financeiras, curas e milagres em todas as áreas de suas vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Bem, amados, chegamos ao final dessa live. Ore por nós, para que a palavra de Deus continue sendo pregada e alcance novas vidas para o Senhor. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém.